Olha só que projetor diferente. Esse aqui é o XGIMI Elfin Flip, um modelo relativamente portátil, elegante, para quem quer um projetor que combina algo prático com bastante qualidade. Eu pude testar ele por algumas semanas e agora quero te passar minhas impressões e trazer essa discussão se ele tá valendo a pena ou melhor, para quem ele tá valendo a pena. Terão links de compra aqui na descrição, caso você se interesse, junto do nosso grupo de ofertas e do comparador Escolha Segura. Não deixe de conhecer essas ferramentas que sempre te ajudam a pagar mais barato. E agora, bora para análise. O Elfin Flip certamente chama a atenção pela sua construção, o que é uma característica da XGIMI. Essa é uma marca estabelecida já no mercado, com vários projetores bem diferentes, e quase sempre eles têm um formato fora do tradicional. Eles não têm subcategorias, né, mas eu chamaria o Elfin Flip de um projetor portátil para o quarto ou para a sala. Enquanto você está assistindo a LTV, você vai ter muita liberdade para posicionar a projeção do jeito que quiser. E quando cansar, você pode fechar o projetor para ficar um pouco mais bonitinho ali na cômoda do quarto ou da sala. Geralmente você pensa num projetor portátil para levar numa viagem e tudo mais, o que é possível. As dimensões não são grandes por aqui, mas esse design bonito, para mim, deixa ele com uma cara mais de eu quero um projetor, mas meio escondido. Entrando em mais detalhes do ajuste de ângulo, ele é de quase 180 graus. Para baixo vai até o fim, parando na posição totalmente vertical. Apesar de eu achar uma ideia muito boa, ele não desliga sozinho nessa posição. Para cima ele tem uma pequena travinha ali, que basicamente impede que você esmague o cabo de energia dele. Não vai chegar no máximo vertical, mas ainda é um ajuste que funciona bem em praticamente todas as situações. Claro que eu não tô com o projetor há tanto tempo assim também, para falar sobre resistência, mas olha, essa alavanca parece ser resistente. Vai durar 1 ou 2 anos inteiro. E a leveza para a mudança do ângulo é ótimo. Nisso, o Elfin Flip é um dos melhores que eu já usei. O arco não é removível e, inclusive, fica nele a possível rosca para pendurar o projetor, caso você queira. Tem que tomar cuidado aqui também para não tampar a saída de ar, que fica na parte de trás. Falando nela, eu esqueci o projetor ligado uma noite inteira, peguei no sono, foi mal, e a temperatura foi bastante controlada. Rapidamente, o projetor ele fica um pouco morno, mas nunca passa disso. Não percebi mudanças na temperatura final de acordo com o nível do brilho, no máximo ou no mínimo. Ele vai esquentar sempre ali igual, e o ruído da ventoinha também é constante. Ele é baixinho, não me incomoda e até desaparece se você estiver escutando uma música pelo projetor. Nem precisa deixar o volume no alto. Caso você se incomode com o mínimo de barulho, aí sim, claro, atrapalha. Falando em som, o Elfin Flip tem 2 falantes de 3 watts cada, que olha, é bom. Considerando mais uma vez as dimensões reduzidas do dispositivo e o fato de ser um projetor, ele mais do que dá pro gasto. É um som com boa definição, surround, que pode até dispensar o uso de uma solução externa. Outra solução para o som é usar o Bluetooth, versão 5.1. É bem atualizado então e provavelmente é a melhor alternativa para som externo, já que o Elfin Flip tem apenas 2 portas de comunicação. Esse é meio que um dos pontos fracos dele, que limita o uso, principalmente para uma sala de projeção. Se você tiver vários dispositivos, como um console, um aparelho de TV a cabo e um PC, vai ter que ficar ali trocando a entrada toda hora. Geralmente as pessoas procuram algo mais permanente para uma sala de cinema em casa. O Elfin Flip ele quer ser um dispositivo independente, sim, que tenha a possibilidade de usar algo externo, mas não precisa. Tudo isso, claro, com boa qualidade de imagem. E aqui é o grande ponto positivo dele, o ponto forte, o quão boa é essa projeção. Mas, antes de entrar nesse assunto, deixa eu te dar 2 dicas para você economizar. A primeira é com o nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp. Por lá, mandamos diariamente as mais diversas promoções que encontramos. E tem de tudo mesmo, air fryer, celular, TV, colchão. Entra lá no grupo depois, se você gosta de ficar sempre bem informado. Outra dica é o comparador Escolha Segura. Por ele você compara os preços entre lojas, testa cupons automaticamente e ainda cria alertas para ser avisado assim que o preço daquele item que você tanto quer finalmente baixar. Os links estão todos aqui na descrição e bora voltar para a análise. Bom, vamos lá, imagem. E começamos bem já com resolução Full HD nativa. O brilho máximo medido foi de 320 ANSI-lumens. Esse foi o que eu medi mesmo com o meu aparelho, contra 400 ANSI-lumens que está na caixa. Sempre existe algumas perdas aí, mas ainda é um valor muito bom.
Dependendo do tamanho da tela que você quiser, ela pode ser suficiente até para uma sala mais iluminada. Para quem nunca usou um produto como esse, uma projeção, quanto mais próxima da parede, mais forte tem o brilho, e quanto mais longe, mais fraco. É assim que funciona todo o projetor. Geralmente, os modelos mais em conta, pensando aqui naqueles que você paga menos de R$1.000, eles mal chegam em 200 ancilumens, que para uma tela de 100 polegadas não tem muita força. Você precisa de uma sala totalmente escura para ter uma boa experiência com eles. Aqui não, o Elfin ele se vira muito bem, desde que não seja uma situação extrema, né? Com uma luz bem em cima dele ou uma janela toda aberta. Isso para um projetor portátil adiciona uma versatilidade muito grande. Mas o que para mim é o maior destaque é que além de brilho, ele tem um processamento de imagem muito legal, inclusive com HDR10. É uma imagem colorida, com bom contraste, que vai bem até numa projeção na parede. De novo, para um projetor portátil, é o tipo de característica que deixa fácil montar ele e sair assistindo. Não precisa nem se preocupar com um todo. Mas é claro que com um todo é ainda melhor. E vocês estão vendo aqui alguns exemplos com animação que mostra bem a saturação e também a boa gama de cores desse projetor. Mas agora eu queria entrar no assunto sistema, começando pelos ajustes automáticos. Ele existe graças a uma câmera que está aqui na frente. E quando você mexe a cabeça, vamos dizer, do projetor, ele automaticamente recalcula tudo. O tamanho da tela, o foco, o formato do trapézio, de tudo mesmo. E é um ajuste bem moderno. Não só ele consegue ler a superfície final, mas também os obstáculos ali antes, no meio do caminho. Você vai projetar na parede e tem um armário ali na frente, ou você está mirando ele quase no encontro de duas paredes. Esse tipo de coisa. Ele vai perceber e diminuir o tamanho da tela para ficar tudo certo. Dito isso, é uma diminuição digital, não é a abertura da lente que muda. Você percebe isso porque em volta da imagem continua ali com uma luz fraquinha, delimita ali o tamanho real da tela. É uma tecnologia parecida com aquela do CineBenQ da LG ou do Freestyle da Samsung, com a adição do desvio de obstáculos. Funciona no geral? Bem, não vai ficar sempre retinho. Se você usar o ajuste manual, dá para deixar melhor, mas fazer isso na mão é um processo mais chato. Aqui no controle, inclusive, existe um botão com um quadrado que força o foco dele, mas apertando na engrenagem, aparece uma espécie de menu rápido com os outros possíveis ajustes do projetor. E como você está só mexendo de forma digital, o foco não vai mudar, só a resolução que reduz. O problema aqui é deixar reto, na verdade, sem ter algum tipo de guia. Dá para aumentar demais e a imagem ficar achatada, tem que tomar cuidado. Se você tem uma superfície boa para deixar o projetor, minha sugestão seria ficar no automático mesmo. E falando na interface, eu me impressionei com ela. É uma interface da própria XGIME que ficou muito leve, de verdade. Eu não vi engasgar nenhuma vez. O controle tem resposta rápida também, é realmente muito agradável. E fora isso, ela é smart. Esse é o sistema chamado XGIME OS, que tem conexão com a internet, com loja de aplicativos e alguns pré-instalados, como o YouTube, o Netflix, o Prime e uma espécie de TV aberta da própria XGIME. Eu suspeitei que fosse um Android maquiado, porém tentando baixar APKs e apps específicos para Android, ele mostra uma tela de incompatibilidade. Isso tem um impacto negativo justamente nessa parte de quais aplicativos funcionam por aqui. Além do que eu comentei, tem também o Disney Plus na loja, porém o Max não tem app. Eu precisei acessar ele pelo navegador. Lá funcionou, porém é um caminho à parte que nem todo mundo sabe percorrer. Basicamente, o que ela ganha em fluidez vai perder em alguns aplicativos. E é importante comentar que tudo aqui funciona, viu? Eu digo isso porque existem alguns modelos baratinhos que até tem o Netflix, mas na hora de assistir algo dá algum tipo de erro. Mesma coisa YouTube, que é uma versão atual e não um aplicativo de 20 anos atrás. Ou seja, o Elfin Flip vai se virar muito bem sem outros aparelhos conectados nele, com Smart TV. Porém, não vai ter tudo. Essa é meio que a história da interface no geral. Ela é quase perfeita naquilo que se propõe a fazer, porém faltam alguns detalhes, umas rebarbas ali que não foram tiradas corretamente. A falta de compatibilidade com alguns aplicativos é um exemplo, mas tem outros. Talvez eu que esteja sendo chato também, me contem depois o que vocês acham, mas bem que podia ter um ajuste de imagem logo aqui no menu rápido, né? Eu costumo mexer bastante no brilho para ficar com uma imagem mais escura mesmo na hora de dormir, e teria aproveitado bem um atalho mais rápido. Nesse mesmo tema de sono, não tem aqui um temporizador para ele desligar sozinho. Tem uma tela de descanso, sim, vários inclusive, bem legal, mas aí tem outro problema, né? O brilho vai para o máximo, assim como em algumas telas da interface. Então tem que tomar cuidado quando você mexe nele, se tiver com alguém dormindo do seu lado. A tela vai ficar lá super brilhante se você vacilar. Pensando bem, quase todas as reclamações são referentes à hora de dormir, né?
então acho que eu que tô sendo chato. Mas algo que me incomodou mesmo, e sem desculpas agora, é que aquela tela de descanso ela ficava inteira, sem desviar dos obstáculos, o que eu achei estranho. Ela basicamente não lê o ajuste que o projetor fez antes para acertar a projeção. Enfim, são detalhes, agulhas no palheiro que eu encontrei, mas que achei legal compartilhar. Mas ó, meu veredito final é que esse é um ótimo projetor portátil. Como alguém que assiste TV pelo projetor quase todos os dias, pelo menos um pouquinho, eu gostei muito da minha experiência com o Elfin Flip. Mas é claro que ele cobra o seu preço, né? Então você paga em média R$3.000 com estoque aqui no Brasil, lá no Nothing Projector, que costuma ser o melhor preço e foi onde a gente conseguiu o nosso. É um valor alto, mas lembre-se que você está levando um brilho mais intenso, ótima imagem, além, claro, do design diferenciado. Para quem quer um equipamento portátil, é isso que você precisa colocar aí na sua balança. Eu sempre gosto ainda de comparar os projetores que uso com o Freestyle da Samsung, que eu tenho também. E dessa vez vocês nem podem reclamar da comparação porque ambos estão na mesma faixa de preço. Nesse embate, o Elfin Flip tem mais brilho, uma imagem equivalente, um corpo talvez menos portátil e um sistema um pouco pior nas configurações, porém mais moderno nos ajustes. O Elfin Flip tem me servido bem e acho que vocês vão concordar, parece uma ótima opção para quem prioriza a qualidade de imagem, portabilidade e usabilidade. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam dos links, de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Tudo lá na descrição, hein? Vou ficando por aqui, até mais!